Queridos, a paz do Senhor Jesus, os convido a ficar de pé, abrirem suas Bíblias no livro de Apocalipse, Apocalipse capítulo de número 3, verso de número 11. Apocalipse, capítulo de número 3, verso de número 11. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A minha versão é Almeida, revista corrigida. Vamos ler naquela ali que diz assim: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Curva a sua cabeça, feche os olhos, vamos falar com Deus. Querido Deus e Pai amado, sou grato a Ti pela Tua bondade, pelo Teu favor, pela Tua misericórdia com que nos concedes de mais uma noite, reunidos, Seu Deus, estarmos na Tua presença para louvar e bendizer o Teu nome. Quero pedir que o Senhor venha falar conosco, como já tens falado. Continua falando agora através da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo comunique ao nosso coração a Tua vontade, a Tua verdade, o Teu querer para as nossas vidas, em o nome de Jesus. Amém e amém. Podei-vos assentar. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, dirigida à igreja de Filadélfia, através da instrumentalidade do apóstolo João, que ora em que está escrevendo essas cartas, ele está exilado na ilha de Patmos, e aonde ele recebe uma revelação acerca do nosso Senhor, acerca daquilo que ele haveria de fazer, estava fazendo e já havia feito. Porque o livro de Apocalipse é um livro que se divide entre as coisas que foram, as coisas que são e as coisas que haverão de acontecer. É um livro que trata não somente acerca do futuro, mas também do passado, do presente em que João estava vivenciando e do futuro que diz respeito à vida da igreja nos últimos dias aqui na terra. E quando ele escreve as 7 cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, aqui nós vemos na 6ª carta, a igreja de Filadélfia, o Senhor comunicando algumas verdades para a sua igreja. E quando ele chega aqui no versículo de número 11, ele diz assim: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A palavra que Deus está falando aqui para a igreja de Filadélfia, através de João, é o seguinte: olha, eu estou voltando, e não demorará muito para que isso venha acontecer. Ele diz: eis que cedo venho. E uma vez que nós entendemos que Deus está para cumprir a sua promessa de vinda, para arrebatar a sua igreja, nós devemos estarmos preparados para receber, para encontrarmos com o nosso Senhor, para estarmos juntos para com o nosso Deus, porque o dia haverá de se cumprir, o tempo haverá de chegar, o momento haverá de acontecer. A questão é: será que eu e você estamos preparados para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? A igreja de Tessalônica estava vivenciando um momento de muita tristeza por parte de que alguns irmãos seus haviam sido mortos por conta do martírio, da perseguição que fora deflagrada sobre a igreja primitiva.
E os irmãos da Tessalônica, da igreja de Tessalônica, eles estavam tristes por causa disso, porque eles estavam esperando que Jesus Cristo fosse tão logo voltar. Mas, no entanto, Paulo, ele para corrigir aquele erro doutrinário acerca da volta de nosso Senhor Jesus Cristo, ele escreve dizendo: olha, irmão, acerca dos que dormem, eu não quero que vocês fiquem tristes, como aqueles que não têm esperança. Como se algo não fosse acontecer, como se a volta de Jesus Cristo não fosse também para aqueles que já partiram no Senhor, para aqueles que já dormem no Senhor. Mas ele vai dizer o seguinte, olha: porque o mesmo Senhor, dado a ordem, ao ressoar da trombeta de Deus, e vindo com voz de arcanjo, descerá dos céus, e aqueles que morreram em Cristo, eles haverão de ressuscitar primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados para junto com Ele, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então consolai-vos com estas palavras. Paulo escreve à igreja de Tessalônica dizendo o seguinte, olha: Jesus Cristo vem, mas Ele ainda não voltou, mas a sua vinda está próxima. Eu passei há uns tempos atrás na frente de uma igreja, se eu não me engano, eu acho que é a igreja Paz e Vida, e na placa da igreja estava escrito o seguinte dizer: Jesus Cristo está voltando, volte para Ele antes disso acontecer. Jesus Cristo está voltando. E quando ele ordena que João escreva à igreja de Filadélfia, ele está dizendo o seguinte, olha: eis que eu cedo venho, aquilo que tu tens, guarda até o fim, não perca, não abandone, não deixe que você venha se afastar daquilo que eu tenho te dado, porque aquilo que você recebeu, aquilo que é meu, mas que está contigo, você tem que guardar. É preciso que nós venhamos guardar aquilo que Deus tem nos dado, não somente por uma semana, não somente por um mês, não somente por um ano, mas guardar até o fim. Eu quero falar sobre algumas coisas que nós temos que guardar até o fim, até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. E uma das primeiras coisas que eu gostaria de falar, que eu e você, como igreja, precisamos guardar em nossos corações, é o que a Bíblia diz: devemos guardar a palavra do Senhor. Diga comigo: eu preciso guardar a palavra até a volta de Jesus. Apocalipse capítulo de número 1, versículo 3 diz assim: bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda as coisas que estão escritas neste livro, porque o tempo está próximo. Como é que eu guardo a palavra do Senhor Jesus Cristo? João escreve logo no capítulo 1, versículo 3, dizendo o seguinte: lendo, ouvindo e guardando. Nós guardamos a palavra do Senhor Jesus Cristo quando meditamos nela, quando ouvimos ela, quando guardamos ela no nosso coração, porque do contrário, você ouve, vai para a sua casa e se esquece. E aquilo que você viveu e as experiências que você teve com Deus no culto de domingo à noite, quando o Espírito Santo falou ao seu coração, se aquilo não for alimentado dentro de você, aquilo vai ser esquecido durante a semana e você não vai praticar, e você não vai viver, e você não vai desfrutar das promessas do Senhor. Se nós não colocarmos em prática aquilo que vemos, aquilo que lemos, aquilo que ouvimos, de nada nos adianta. O Senhor Jesus Cristo, quando Ele termina o Sermão da Montanha, que foi o maior dos seus sermões, Ele disse o seguinte: olha, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, eu assemelhá-lo-ei ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Sopraram os ventos, caiu a chuva, correram os rios, deram de contra aquela casa, mas ela não caiu, porque ela estava firmada sobre a rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, eu também assemelhei o homem que construiu a sua casa sobre areia, aonde correram-se os rios, sopraram os ventos, caiu a chuva e deram de ímpeto contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda.
Existem muitas pessoas que, por não guardarem a palavra do Senhor, não praticarem a palavra do Senhor na sua vida, não provarem daquilo que Deus lhes tem ensinado através da ministração da sua palavra, elas estão sucumbindo na sua vida espiritual. A sua vida espiritual, ela está indo pelo ralo. Quando vêm as tentações, quando vêm as provações, quando vêm as adversidades da vida, que é representada na palavra de Jesus Cristo como ventos, rios, chuvas e tempestades, aquela pessoa não consegue resistir. Mas por quê? Porque não guardou a palavra do Senhor até o fim. Porque não guardou a palavra do Senhor até o fim. Precisamos guardar a palavra de Deus. Por quê? Porque é a palavra de Deus que produz fé no nosso coração. Diga comigo, é a palavra que produz fé no meu coração. A Bíblia vai dizer o seguinte: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra do Senhor. Se você quer ter uma fé reforçada, quer ter uma fé acrescentada, quer ter uma fé madura, quer ter uma fé que realmente opere no sobrenatural, nas coisas de Deus, encha-se da palavra do Senhor no seu coração. Alimente-se daquilo que te produz fé. Precisamos guardar a palavra do Senhor, porque é a palavra de Deus que alimenta a nossa fé. Precisamos guardar a palavra do Senhor, porque é ela quem purifica a nossa vida. A Bíblia diz o seguinte: como purificará o jovem o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. Em outro salmo, o salmista vai dizer o seguinte: olha, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Jesus Cristo falou para seus discípulos em oração: santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Sabe como eu e você santificamos a nossa vida? Sabe como eu e você vamos nos purificando das mazelas, dos carrapichos, das coisas que nós trazemos do mundo quando vemos para Jesus? É através da palavra do Senhor. É através da palavra do Senhor. Você precisa guardar a palavra, meditar a palavra, ouvir a palavra, ler a palavra, aprender a palavra, praticar a palavra, porque assim a sua vida vai sendo cada vez mais purificada. Precisamos guardar a palavra do Senhor, porque é a palavra de Deus que nos ensina acerca da vida eterna que nós estamos buscando em Deus. O Senhor Jesus Cristo falou o seguinte: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, porque são elas quem testificam de mim. Dudu, nós precisamos examinar as Escrituras, ler as palavras do Senhor. Sabe, crente que não se alimenta tem a sua vida espiritual raquítica. Crente que não se alimenta da sua palavra, ele é deficiente na sua vida espiritual. Ele não consegue ter uma vida espiritual amadurecida, porque falta o alimento que o sustenta e o que coloca de pé. Precisamos guardar a palavra. Diga para a pessoa que está ao seu lado: guarde a palavra do Senhor. Precisamos guardar a palavra do Senhor. Segundo lugar, que eu digo que nós temos que guardar até o fim. Desse você não vai gostar, que agora vai pegar muita gente aqui. Precisamos guardar a nossa língua. Provérbios 13:3 diz assim: o que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muitos abre os lábios traz perturbação para si. Provérbios 21:23 ainda diz assim: o que guarda a sua boca e a sua língua guarda a sua alma de angústias. Querido, nós precisamos aprender a guardar a nossa língua. E quando eu digo guardar a nossa língua, é guardá-la de falar aquilo que não deve ser falado. Porque muitas vezes nós emprestamos a nossa boca ao diabo para falar aquilo que não convém, para propagar mentiras, propagar boatos, propagar derrotas, propagar disse-me-disse, fazer contendas, aquilo que desagrada o coração de Deus. A Bíblia diz que de uma mesma fonte não pode jorrar dois tipos de água.
Como é que uma boca que domingo à noite louva ao Senhor, exalta, glorifica o nome do Senhor aqui na hora do momento do louvor, na semana seguinte, na segunda-feira, logo pela manhã, já está falando mal do seu irmão, já está criando contenda, já está propagando fofoca, já está falando aquilo que não convém? Guarda a sua língua. E isso não serve só para as mulheres, não, porque tem muito homem fofoqueiro, linguarudo, que empresta a boca do diabo para o diabo para falar aquilo que não convém. A Bíblia diz que a língua separa os amigos. O homem perverso levanta a contenda e o difamador separa até mesmo os maiores amigos. Provérbios 18, 21 vai dizer o seguinte, que a vida e a morte estão no poder da língua, é aquele que ama comerá do seu fruto. A Bíblia diz em Provérbios 6, 16 a 19, sobre as coisas a qual o Senhor odeia, mas no último, fala sobre aquilo que a sua alma abomina, aquele que semeia contenda entre os irmãos. Aquele que semeia contenda entre os irmãos. Já que hoje nós estamos em casa, com os da casa, eu posso falar isso aqui para vocês, porque é muito importante. Nós temos que tomar cuidado, porque como corpo, como igreja, nós não podemos nos prestar ao desserviço de ficar falando mal uns dos outros, emprestando a nossa boca ao diabo, para semear contenda no meio do povo de Deus. Guarda a sua língua. Tiago vai falar que a língua é um fogo que inflama e que consome uma floresta. Queridos, muitas igrejas têm a sua vida espiritual destruída por causa de fofocar, por causa de disse-me-disse, por causa de boatos que não têm fundamento. Muitas pessoas tiveram a sua vida destruída, sua reputação arruinada, porque alguém ouviu aquilo que não era verdade e propagou como se fosse. Eu não sei porquê, mas parece que o nosso coração ele é tão corrupto que parece que existe uma estranha sensação de satisfação em ver a derrota do outro. Nós precisamos tomar cuidado com isso, porque a nossa língua foi feita para louvar a Deus, não para ser um instrumento de morte do diabo entre os nossos irmãos. Guarda a tua língua. Terceira coisa que nós gostaríamos de falar nessa noite, que nós precisamos guardar. Nós precisamos guardar o nosso coração. A Bíblia vai dizer em Provérbios 4, 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes de vida. Guarde o teu coração. Guarde o teu coração. A Bíblia diz que o homem bom, ele tira boas coisas do seu bom tesouro, mas o homem mau tira coisas ruins do seu mau coração. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Sabe quando você vê uma pessoa que se alegra em fazer fofoca da vida dos outros? É porque o coração dela está azedo, está estragado. É porque o coração dela é um coração ruim. Um coração que se alegra com a derrota, com o insucesso do seu irmão, é um coração que precisa ser ressignificado em Deus, que precisa passar por um transplante, para que Deus possa arrancar esse coração de pedra e dar de novo um coração de carne, um coração que seja sensível à voz do Espírito Santo, um coração aonde a palavra de Deus consiga germinar, crescer e frutificar para que produza vida e não morte. Sobre tudo que deve se guardar, guarde o teu coração. Como devemos guardar o nosso coração? Precisamos guardar o nosso coração para que nós não venhamos alimentar dentro dele pecados não confessados. Para que nós não venhamos alimentar dentro do nosso coração pecados não confessados. Sabe por quê? Quando a Bíblia diz sobre tudo que deve se guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes de vida,
É porque se você não guardar o seu coração, o mesmo pode se transformar numa fonte de morte. O seu coração, tipicamente falando, ele é o lugar onde o Espírito Santo habita. Mas quando o Espírito Santo não está habitando dentro do seu coração, o que pode estar habitando é outro espírito qualquer. Então a gente tem que tomar cuidado com aquilo que nós alimentamos. Um coração bom, guardado em Deus, cheio de frutos, ele alimenta o Espírito Santo na nossa vida. Mas um coração ruim, amargo, que guarda pecados não confessados dentro dele, ele está alimentando Satanás contra você mesmo. Está alimentando Satanás contra você mesmo. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Guardar o nosso coração é não permitir que pecados não confessados continue habitando dentro deles e assim alimentando esse tipo de situação na nossa vida. Quer ver uma outra coisa que nós precisamos guardar do nosso coração? Guardarmos do nosso coração da ofensa. Nós não podemos permitir que o nosso coração permaneça ofendido. Existem muitas pessoas que se ofenderam, porque ninguém pode ofender você, só você que pode se ofender com aquilo que a pessoa te fez. Mas a escolha de ficar ou não ofendido é uma escolha minha, uma escolha sua, uma escolha própria. Então, muitas pessoas se ofenderam com algo que alguém lhes fez, e com isso ela guardou no seu coração, e o seu coração ficou amargurado. É um coração ofendido, é um coração que está doente espiritualmente, porque só um coração imaturo guarda a ofensa. Só um coração imaturo, ele mantém a amargura alojada dentro dele. E a Bíblia diz que a gente tem que afastar de nós toda a raiz de amargura, porque isso pode nos fazer decair da graça de Deus, além de contaminar toda uma congregação. Então, precisamos tomar cuidado, porque o nosso coração, ele foi feito para ser templo de Deus e não lixeira do Satanás. Diga para a pessoa que está ao seu lado: o seu coração é para ser templo do Espírito Santo e não lixeira do diabo. Você pode dizer amém? Prometo que essa vai ser a última vez que eu falo isso, porque a Aline reclamou: nossa, você está ficando igual o pastor. Terceira coisa que eu preciso falar, que você deve guardar do seu coração. Você precisa guardar do seu coração todo sentimento de rebelião. Todo sentimento de rebelião. Você não pode permitir que o seu coração alimente um sentimento de rebelião, de rebeldia, de insubmissão, senso crítico. Às vezes nós não nos deparamos, não prestamos atenção, não fazemos uma autossondagem do nosso coração, não fazemos um raio-x da nossa vida para entender aquilo que vai dentro de nós. Mas muitas vezes nós estamos alimentando dentro do nosso coração um sentimento de rebeldia, um sentimento de rebelião, de insubordinação. Uma pessoa rebelde, uma pessoa insubmissa, ela tem um senso crítico muito aguçado. Tudo que ela olha os outros fazendo é errado, não presta, não serve. Só o jeito dela é o jeito certo, mas o jeito do mundo inteiro, que é contrário dela, é errado. Por quê? Porque ela tem um coração rebelde, ela tem um coração insubordinado. Ela tem um coração que alimenta a insubmissão dentro dele, e por isso quando ela olha os outros fazendo, ela não consegue considerar, não consegue valorizar, não consegue respeitar a atitude dos outros. Por quê? Ela sempre pensa a partir do seu próprio umbigo. Ela sempre pensa a partir do seu coração contaminado, e isso é ruim. Por quê? Para ela nada presta. Para ela tudo está errado. Para ela, a igreja não basta. Para ela, a pregação, o ensino, o louvor nunca é suficiente. Por quê? Porque ela tem um senso crítico muito aguçado por causa da rebelião em seu coração. E aí eu quero lhe dizer uma verdade. Um coração insubordinado é um coração tendencioso a morrer. É um coração que está bem próximo de morrer.
Deixa eu caminhar para o final. Quarta coisa que eu gostaria de falar com você nessa noite que você precisa guardar. Você precisa guardar a sua fé. Agora não vou dizer para você falar para a pessoa que está ao seu lado, não. Diga você mesmo em voz alta. Eu preciso guardar a fé. Amém. Paulo, ele falou o seguinte, escrevendo a Timóteo, no capítulo 4 da sua segunda carta, versículo 7. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Paulo está dizendo o seguinte, olha, a fé que um dia eu alimentei no meu coração, eu guardei ela até o fim. Eu não a perdi no meio do caminho. Paulo fala que o seu companheiro Demas, tendo amado o presente século, o abandonou no momento da sua maior necessidade e foi para Tessalônica. Mas ele falou o seguinte, olha, eis que eu já estou sendo oferecido ao Senhor por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Mas o que importa para mim é que eu combati o bom combate, terminei a minha carreira e guardei a fé. E aí ele fala o seguinte, desde agora então, a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor naquele dia me entregará, mas não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. Você precisa guardar a sua fé. Sabe por quê? A Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo, quando ele estava falando um sermão profético, acerca das coisas que haveriam de vir, dos eventos escatológicos que haveriam de suceder ante a sua volta, ele falou o seguinte, olha, porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Se você conseguir analisar a sua vida hoje em relação à sua vida de outrora, você hoje está mais crente agora do que quando você se converteu? Ou você agora está mais crítico? Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes nós estamos vivendo uma vida religiosa, mas que é totalmente descrente. Não cremos mais em nada. Antigamente Deus se levantava e falava no meio da sua igreja, e nós ficávamos atentos, porque entendíamos que era a voz de Deus. Hoje, quando Deus levanta alguém para falar, a pessoa começa logo a criticar. Por quê? Não guardou a fé. A fé esfriou do seu coração, e ela agora não entende mais nada de Deus, porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. E quando nós não guardamos a fé, o que ocorre é que nós vivemos apenas no âmbito, no nível da matéria. Nos tornamos materialistas em vez de se tornarmos espirituais. Sabe o que acontece com isso, Romário? É que a nossa vida com Deus se esvai pelo ralo. Porque a Bíblia diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é importante que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador de todos aqueles que buscam. Sem fé, nada acontece. E muitas pessoas não provam de Deus, não recebem de Deus. Elas até colocam o seu nome, os seus pedidos de oração na caixa de oração de pedidos aqui no domingo pela manhã na consagração, mas no entanto não recebem. Por quê? Porque não acreditam. Não creem que Deus pode fazer. A Bíblia diz que a fé, ela é comparada como um grão de mostarda. Não só porque ele é o menor de todas as sementes, mas que quando é plantada, cresce, se torna a maior de todas as hortaliças. Sabe o que Jesus Cristo está falando com isso? Você precisa regar a sua fé. Você precisa alimentar a sua fé. Você precisa desenvolver a sua fé. Só que com o passar dos anos,
nós, em vez de mais crentes, às vezes nos tornamos mais incrédulos. E isso é ruim para a nossa vida espiritual, porque à medida que isso acontece, menos de Deus nós vamos provando, menos de Deus nós vamos recebendo, menos de Deus nós vamos experimentando, porque no reino de Deus tudo é por fé. Tudo é por fé. Quando os discípulos clamaram a Jesus Cristo, estando eles no barco a ponto de afundar, e Jesus Cristo estava dormindo, e eles acordaram a Jesus e falaram: mestre, não te importa que vamos perecendo? Jesus Cristo então se levanta ali após o seu sono e olha para eles e fala o seguinte: homens de pequena fé, até quando vos sofrereis? Ele estava falando para os seus discípulos: até quando não crereis? Ao ponto de usar a sua fé para você mover no sobrenatural. Até quando sereis imaturos, sereis meninos? Até quando vocês vão viver uma fé rasa, insuficiente, que não é capaz de fazer nada? Nós vivemos em meio a muitas dúvidas. Inclusive, duvidamos do poder de Deus. E Jesus Cristo falou: olha, tudo é possível àquele que crê. Se tiverdes fé, direis a este monte: passa daqui para acolá, e nada lhe será impossível. Precisamos guardar a fé, precisamos alimentar a nossa fé, para provarmos aquilo que Deus pode fazer. E aí eu vou te dizer, quando é que deixamos de guardar a fé? Deixamos de guardar a fé quando, em meio às adversidades, murmuramos em vez de confiarmos em Deus. Deixamos de guardar a fé quando achamos que possuímos algum mérito diante do Senhor, e com isso a palavra de Deus não mais nos move, não mais nos sensibiliza, não mais tem efeito de impacto nas nossas vidas. Deixamos de guardar a fé quando pensamos que o ato de congregar não é mais necessário para o nosso crescimento espiritual. Deixamos de guardar a nossa fé quando a oração é negligenciada e quando as escrituras não mais nos bastam. Deixamos de guardar a fé quando perdemos a perspectiva da vida eterna. Sabe, Dino, muitas pessoas hoje, elas não querem ir para o inferno, mas vivem como quem não quer ir para o céu. Perderam a perspectiva da vida eterna, perderam a perspectiva do porvir. E a Bíblia vai dizer que se nós esperarmos em Cristo somente para essa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. E no entanto, nós estamos vivendo somente de perspectiva do hoje, do amanhã, talvez daqui 5, daqui 10, daqui 15, 20 anos, talvez em nossa velhice, mas não estamos esperando, nem vivendo em perspectiva a nossa eternidade. Deixamos de guardar a fé quando nós perdemos a perspectiva de morarmos com Deus. Sonde o seu coração para ver se não é isso que está acontecendo. Há quanto tempo você não pensa no céu? Há quanto tempo você não fala como João, concluindo o seu livro do Apocalipse, dizendo: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus? Esse dia minha filha falou o seguinte: pai, será que eu estou pecando? Se eu pedir para Deus esperar um pouquinho até eu casar? Nós somente estamos vivendo em perspectiva do hoje, mas estamos perdendo a perspectiva do céu. E Jesus Cristo falou: olha, eu vim e eu vou, mas um dia eu vou voltar. A igreja de Tessalônica, Dudu, vivia crendo errado, como se Jesus Cristo já havia voltado.
Mas a igreja da atualidade tem vivido como se Jesus Cristo não fosse voltar mais. E foi por isso que Jesus Cristo falou: quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Se Jesus Cristo voltasse hoje, Ele encontraria fé no seu coração? Eu convido o grupo de louvor a se aproximar. A última coisa que nós devemos guardar, segundo as minhas anotações aqui: guarde a sua confiança em Deus. Hebreus capítulo de número 3, versículo 14, diz assim: porque nós temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Nos tornamos participantes de Cristo se de fato guardarmos até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Eu convido a você a ficar de pé nesse momento. Você não pode perder a sua confiança em Deus. A Bíblia vai dizer em diversos textos bíblicos sobre a importância de nós mantermos a nossa confiança firmada em Deus. A confiança é um dos atributos da fé, porque a fé é a certeza das coisas que se esperam e a confiança nas coisas que ainda não se veem. Ou seja, fé é crer e confiar. Só que tem muita gente que não confia. Uma vez eu vi um testemunho de um pastor que pediu a oração por telefone a uma colega acerca de um problema muito grande que ele estava passando. E ali aquela colega falou o seguinte: olha, onde você está aí, dobre os seus joelhos e nós vamos orar, e eu tenho certeza, Deus vai fazer um milagre. E eles oraram, ela orando de um lado do telefone e ele no outro lado da linha. E aí isso era de manhã cedo, e quando foi meio-dia mais ou menos, a colega dele ligou e falou assim: e aí? E aquele problema? Fala para mim, como é que está? Aí ele falou: mas nós pela manhã não oramos e entregamos para Deus? Se entregamos para Deus, pergunta para Ele. Porque na maioria das vezes nós entregamos, mas nós não confiamos. E a Bíblia vai dizer: deleita-te também no Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. A gente precisa entregar, Romário. A gente precisa aprender a entregar. Vai passar por uma cirurgia, vai passar por um procedimento, vai passar por uma circunstância difícil, vai passar por um momento delicado na sua vida. Ei, ore, confia, entrega. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Nós precisamos aprender a entregar e confiarmos em Deus. Só que muitas vezes nós não estamos confiando. A gente entrega o nosso filho para Jesus e falando: Deus, eu não sei resolver. Entra na situação, resolve isso para mim, porque eu não sei mais o que fazer. 5 minutos depois nós vamos lá e tomamos da mão de Deus e vamos tentar resolver do nosso jeito. Entregamos, mas não confiamos. E Deus está falando: olha, eu até queria fazer mais, mas o problema é que você não entrega por completo para mim. Confiar é você entregar para Deus e descansar de que Ele tem cuidado com a sua vida. Tem cuidado com a sua vida. Precisamos desenvolver isso, precisamos confiar em Deus, porque do contrário,
a gente vai viver uma vida superficial. E João vai dizer, olha, Jesus está voltando. Aquilo que tu tens, guarda até o fim. Gostaria de convidar o pastor Márcio, está se aproximando. Eu poderia falar de muitas outras coisas aqui nessa noite. Devemos guardar a esperança, devemos guardar a nossa santidade, devemos guardar e zelar por aquilo que Deus já tem feito na nossa vida. Mas o que eu desejo mais no seu coração, para o seu coração aqui nessa noite, guarde essa palavra. Confia no Senhor e descansa nele. Está difícil? Eu sei que está difícil para todo mundo. Você não é o único que sofre, você não é o único que padece, você não é o único que tem privações, que tem provações, você não é o único que não sabe o que vai acontecer amanhã. Mas quem sabe Deus te trouxe aqui nessa noite para falar com você. O que falta para eu realizar o milagre na sua vida é você entregar completamente esse problema nas minhas mãos, para que eu possa entrar com providência.